característica do verdadeiro arrependimento: voltar-se para Deus. Porque se só abandonar o pecado, moralismo, legalismo, religiosidade. Tem um monte de gente que eu conheço que parou de beber cerveja, parou de fumar, parou de usar droga. Tem um monte de gente que odeia os falsos profetas, odeia a teologia da prosperidade, odeia quem põe mini saia, odeia quem passa maquiagem, odeia quem usa decote, odeia os falsos profetas, mas também não ama Jesus. É legalista. Já mandaram um e-mail para mim, que vê minhas mensagens duras na internet, fala, nossa, ele deve ser um profeta. Aí um dia viram um vídeo com louvor, mandaram mensagem para mim: Pastor Paulo, eu estou decepcionado com o Senhor, as mulheres da sua igreja usam brinco. Quase que eu escrevi: você queria que elas usassem bigode? Usa brinco? Eu falei, meu Deus do céu, queria que eu usasse o quê? É umas coisas. Usa brinco, não pode. Então essas pessoas só odeiam o que é errado, mas não amam o que é certo. Legalismo, religiosidade, moralismo. Conversão verdadeira é abandonar assim o pecado. E quando eu falei de brinco, você deu risadinha, eu não dei margem para você andar pelada não, filha. Não é para entupir a cara de maquiagem também não. O que a Bíblia proíbe é o excesso, gente. Não está na peça A, no material B. É o excesso. É aquilo que traz sensualidade. Veja só, pecado. Um dia uma mulher chegou para mim, eu estava pregando sobre vestimento e falei da vestimenta, tal. Aí levantou aquela mulher na congregação, no final do culto, veio falar comigo. Tinha uns 75 anos. Cabelo assim meio embaçado, coisa uns 3 meio que não lava. Bigode. Uma coisa assim, isso pastor, fala dos adornos. Deixa comigo, filha, falou com o homem certo. Vou falar, pensando que me ia coagir, né? Aí eu preguei no outro dia, eu ia falar sobre a mulher virtuosa. Ela estava lá. E tinha umas irmãzinhas que estavam de calça na igreja, outros com batomzinho leve. E ela lá, só o vestido sem nada, o cabelo, aquele aspecto bem de morto-vivo, né? Pensando que aquilo é santidade. Tem gente, nada contra quem gosta de ser assim, mas não pensa que isso aí vai ser mais santo que a outra, querida. Aí ela, prega dos adornos. Prego, santa, prego sim. Mulher virtuosa que achará o seu valor excede do rubi, pregando. Chega num verso, faz para si vestes de linho fino. A mulher virtuosa sabe se vestir. Aí falei e tal, da sensualidade, etc. Aí bate no puto. Peraí. Não confunda santidade com feiura. Ser santa não é ser feia. Tem gente que pensa ser santa é ser feia. Não corta a unha, não raspa o calcanhar, não depila a perna, não passa desodorante. Tem que feder, aí é santa. Não, aí não é santa, é fedorenta. Não tem a ver com santa. Querido, o que a Bíblia proíbe é a sensualidade. Você pode ser elegante, bonita, fina, sem ser sensual. A Bíblia não proíbe, não restringe beleza. A Bíblia condena sensualidade. E tem gente que acha que santidade é virar um ogro. Não é. Eu não quero ofender ninguém que pensa assim. Mulher tem que ser muito reservada. Deus me livre de mulher sensual. Quando ela entra lá na porta, você já tem que virar o rosto, que é um negócio de Jezabel. O Espírito toma a igreja. Mas não pense que deixar de raspar aqui, de passar um perfume ali, vai te fazer mais santo. Não, não é isso. Ah, detalhe, a hora que eu acabei de falar, a irmã do bigode levantou e foi embora. Por favor, né? Você está ali com a sua esposa à noite na cama, você vai passar o pé na perna dele, se sente com as firpas. Você está pedindo, sai, Satanás.
Não, gente, desculpa, mas tem que falar isso porque esse negócio é muito forte na igreja brasileira. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio. Paulo falando aos Tessalonicenses. E como deixando os ídolos, deixando o pecado, abandonou o pecado. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. É deixar o pecado e voltar-se a Deus, é amar a Deus, é amar o Senhor. O Catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é amar a Deus e gozá-lo para sempre. A verdadeira conversão consiste em abandonar a prática do pecado e correr-se para Deus. Lembra do filho pródigo? Abandonou, estava lá comendo bolotas, e todos passavam e ele comendo com os porcos, e ele, o que foi? O que foi? Sai daqui. Não via a própria sujeira, imundícia, de repente caindo em si. Que isso? Onde estou? Sai daquele chiqueiro. E para onde ele vai? Para a casa do pai. E o pai, o avistando de longe, correu até ele, o abraçou e o beijou e o tomou. É voltar-se a Deus, é um amor a Deus, é se entregar a Deus, é viver para a glória de Deus, é exaltar Deus, é viver uma vida doce, humilde, simples. Amém? Estou correndo contra o tempo. Sexto, penúltimo, vou tentar falar em 8 minutos as duas. Renúncia das boas obras. Essa aqui é muito boa. Renúncia das boas obras como meio de justificação. Como assim? A verdadeira obra do arrependimento é marcada na vida de um homem quando ele renuncia às boas obras como meio de justificação. Qual a evidência? Uma grande característica do ímpio religioso: a justiça própria. Ele quer fazer para ser amado. O amor tem que ser merecido. A salvação tem que ser conquistada. E ele pratica boas obras, penitências, orações, jejuns, como forma de justificação, e é comum isso na vida dele. Agora a conversão, quando vem, ele renuncia à prática das boas obras como meio de justificação. É o que Paulo fala em Hebreus 6:1, do arrependimento de obras mortas. Refere-se a abandonar qualquer esperança de obter justificação através das obras pessoais da autopiedade. É tudo que substitui os méritos de Cristo, é deixar... O arrependimento ocorre quando deixamos de confiar em nós e nossas obras e passamos a confiar em Cristo, em seus méritos. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Desista. Isaías 64:4 diz que nossas obras são trapos de imundícia. Quantas vezes eu, minha mãe, meus pais de tradição católica e penitência aquilo, e vivíamos tentando alcançar o amor, a graça por merecimento. Quando a luz da aurora brilhou, nós abandonamos as práticas e passamos a cantar: nada trago em minhas mãos, somente em tua cruz me apego. Nada trago em minhas mãos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Que é isso? Sou pobre de espírito, nada pode me conferir a salvação. Romanos 11:6 diz: se é por obras, já não é por graça. A salvação é por meio da graça. Agora o último, finalizando, 6 minutos. Obediência, a prática da obediência. Verdadeiro arrependimento não é só paixão, amor, não pode ser só quebrantamento,
Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Tiago diz: mostra-me tua fé, teu arrependimento, seu metanoia, sem obras, que eu mostrarei o meu arrependimento, minha fé, com obras. O verdadeiro arrependimento se mostra pelo crescimento à obediência. Jesus disse em Mateus 5,8, João Batista: produzi frutos dignos de arrependimento. Produzi frutos, obras, ações que mostrem o arrependimento. Qual é? Obediência. Olha que coisa linda que Paulo fala para o rei Agripa. Atos 26:19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem. Olha lá, as três coisas está aqui: se arrependessem, contrição, mudança interna, deixar o pecado, se convertessem a Deus, amor a Deus, praticando obras dignas de arrependimento, obras de obediência. Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu encerro com isso. A palavra arrependimento e fé aqui, em Marcos 1,15, ambas no grego estão no presente. Que é isso? Representam atos contínuos. É como se Jesus tivesse dito: irmãos, vivam uma vida de contínuo arrependimento. Alguns acham: isso é a obra que eu fiz lá atrás, eu criei e me arrependi quando eu me batizei lá 20, 15, 12, 13, 5 anos atrás. Agora não é necessário isso mais. Não. Vivam uma vida de contínuo arrependimento, porque nós vivemos uma vida também de pecados. Porque caímos. Significa que o verdadeiro salvo continua crendo e continua se arrependendo, se arrependendo, se arrependendo, se arrependendo. Essa é um trechinho, uma partezinha da doutrina do arrependimento. Se isso não aconteceu com você, meu irmão, há pessoas aqui que provavelmente não são salvas, provavelmente que nunca ouviram isso na vida, que não foram regeneradas, ou sequer ouvir a pregação verdadeira do Evangelho. Eu sei que você entrou aqui com muitas necessidades, como eu tenho: filhos com problemas, drogas, um marido bêbado, doenças incuráveis, exames, dívidas, depressão. Mas nenhuma necessidade sua é maior que da sua salvação. Pode ser seu último dia de vida, e o Senhor pode dizer: louco! Amanhã pedirão tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Apocalipse 20 diz que há um trono branco, trono do juízo. Todos se levantarão diante daquele trono. Daquele trono não há corte de apelo, o veredito já está dado. Mas hoje aqui não é o trono branco, é o trono da misericórdia, o trono da graça, que diz: vem pecador, vem pecador, vem. As portas da misericórdia estão abertas. Vamos fechar os olhos e curvar nossa cabeça. Olhe para você, examine-se a si mesmo para saber se está na fé. Veja se ocorreu esses frutos de arrependimento em você, se essas características ocorreram com você, porque elas são as características do verdadeiro cristão, daquele que nasceu de novo e que se converteu verdadeiramente, pois evidenciado pelo arrependimento, a resposta que ele deve dar ao Evangelho. E essas são as características: tristeza pelo pecado, confissão pelo pecado, reconhecimento do próprio pecado, pesar, irmão, mudança do pensamento, amor para Deus, abandono do pecado. Senhor, se há alguma pessoa aqui que não é sua, Senhor, e chegou hoje o dia dela ser salva, Deus, pode esses ossos reviverem? Tu sabes. Abra o coração dela, Senhor. Não esperem que façam isso, porque não farão. Abra, salve-as, converta-as, que elas passem da morte para a vida, Senhor. E os que são verdadeiramente salvos
tenham certeza da sua salvação hoje, se alegrem em Ti, em nome de Jesus.